Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Tempo de Qualidade. O nosso tempo de qualidade de hoje é voltado ao olhar para nós, mulheres. Nada melhor do que trazer a Sheila Mello aqui, essa maravilhosa, para falar um pouquinho comigo, debater um pouco sobre autoconhecimento, sobre o nosso posicionamento, sobre relacionamentos abusivos também. Vamos trabalhar em todas essas áreas as quais nós mulheres precisamos ter um olhar mais atento na atualidade. Tudo bem, amada? Seja bem-vinda! Tudo bem, obrigada pelo convite, Pamela, adorei. É muito bom estar aqui com você, falar sobre um tema que atinge a minha vida, a sua vida e de tantas mulheres. É importante demais a gente ficar reforçando, né? Aquele reforço positivo com as mulheres é bom demais. E o convite é maravilhoso, né? Eu adoro. O microfone, para mim, é algo que Deus realmente me deu para eu poder me comunicar com outras mulheres. Perfeito. Isso é muito importante, a gente se posicionar dessa forma, né? Eu sempre digo, dá a cara a tapa, porque Deus ama os ousados. Eu quero começar pela parte a qual as mulheres precisam entender a importância de se cuidar para cuidar de todas as outras áreas. Fazer parte da própria agenda. Como você lidar com isso? Encaixar a sua agenda, atividades, é o seu cargo, né? Como você faz para estar sempre ativa, à frente de tudo, se posicionando e ainda tá linda assim desse jeito? Conta pra gente. Pois é, minha vida é bem ativa, né? Eu sou mãe do Joaquim tem 10 anos, estuda atualmente no Colégio da Polícia Militar, então tem muita regra para ele e muita regra para mim, sendo mãe, né, lá de um aluno do Colégio da Polícia Militar. Outra coisa, eu sou policial militar, cabo da Polícia Militar, sou policial há 21 anos. Então, os horários, as regras são presentes na minha vida desde os meus 19. Hoje, assessoro o governador Ratinho Júnior, sou assessora da Casa Civil, designada por ele para ajudar a atender 9 municípios na nossa região. E sou presidente da ONG Projeto Coração, onde a gente cuida de 60 meninas em situação de vulnerabilidade social, que é importantíssimo, né? E a gente tem esse olhar social também, tem a minha vida dentro da igreja, tem a minha vida, então isso só funciona. E tem a Sheila, né, que tem que ser cuidada. Sheila que tem que ser cuidada. Hoje eu fiz as minhas unhas às 7 da manhã, acordei às 6, fiz o meu devocional. Às 7 eu estava fazendo as unhas, depois eu fui para o trabalho, depois eu almocei e depois vim para cá. Então, assim, tem que ter organização. Todo caminho de sucesso, independente do que você escolheu para realizar na tua vida, dos teus sonhos, porque o sucesso é você realizar sonhos, né? Então, independente disso, é disciplina e organização. Disciplina e organização e dedicação ao teu sonho. Então, a agenda feita e cumprida é primordial para você poder realizar teus sonhos. E colocar você dentro dela, né? Ah, sim. Eu tenho meu momento, né? As minhas coisas. Por um período, não. Por um período, eu apanhei de mim mesma, me castigava com a agenda cheia, sem tempo para descansar, sem tempo para namorar, sem tempo para me cuidar. Mas por fora eu sempre fui sempre fui muito vaidosa, né? Então eu sempre estive com esse rostinho aqui por fora, mas tratar por dentro é o mais difícil, né? Pagar o salão, para quem trabalha, pagar o salão é barato, né? Agora, para quem trabalha, deixar um tempo para você é o caro, porque o tempo custa dinheiro. Então, o lugar na agenda. Acho que o resumo é assim: o que você tem que você consegue cuidar de você, cuidar das suas coisas? Então, é você organizar a agenda. Nós temos que organizar a nossa agenda e na agenda tem que ter um momento do autocuidado. Exatamente. O autocuidado, quando ele começa por dentro, né? Eu sempre falo, gente, autocuidado não é skincare à noite, não. É parte interna que começa, né? Como você está lidando com as emoções, como você tem encaixado isso com as pessoas ao seu redor, porque a partir de como nos tratamos e nos conhecemos, a gente trata o mundo por fora, né? Como você lidar com a questão espiritual, essa parte que eu quero chegar. Você falou do seu devocional aí. Como entrou essa questão de agregar a espiritualidade na sua rotina, essa conexão com Deus e estar à frente também bem posicionada sobre isso, porque a gente tem uma visão do seu lado bem certo, né? Está bem fixo na Sheila a espiritualidade dela. Isso é importante. Conta pra gente como começou.
É importante porque não tem como suportar os dias sem a fé. Não tem. Pra gente que... Eu era frentista antes de eu passar no concurso da polícia. Então... Uau! Pra quem é pobre, a esperança vem direto dos céus. Não tem outro lugar para vir. Não tem o pai que vai te colocar numa boa escola. Não tem a mãe que vai ter tempo para se dedicar totalmente a você. Então, a fé vai dando esperança. Só que eu não tinha noção de quem Deus era, Deus Pai. Eu não tinha essa noção. Então, eu era católica, fui batizada na igreja católica, minha família toda católica, e fui criada dentro da doutrina católica. Só que, assim, minha mãe sempre me levava na igreja, eu não entendia por quê. Por que das coisas? E a gente é muito curioso, né? Eu sempre fui muito curiosa. Mas, em dado momento, em 2019, quando eu fundei o Projeto Coração, a pastora Karen veio com um propósito para a minha vida, que é a pastora da Bola de Neve, que é onde eu congrego. Então, a Karen tinha vindo de Curitiba naqueles dias e eu tinha comentado que eu ia fundar um projeto social com um amigo meu que era assessor do governador. E ele congregava na Bola de Neve em Curitiba e falou, tá aqui o telefone do pastor que foi para lá, fala com ele. E eu falei assim, o que um pastor vai fazer no projeto? Porque a gente não tem noção do que um pastor faz. A gente não tem essa noção. Então, tá bom, né? Mas meu amigo, eu sempre gosto de honrar os meus amigos que me ajudaram já e que me ajudam. E eu chamei a pastora para um café, a gente conversou e no primeiro dia do Projeto Coração ela começou com a gente. E eu pensei assim, a pastora vai rezar e vai embora, né? Vai ficar aqui, fazendo o quê? Assistindo a gente. E a pastora Karen, na humildade dela, no amor dela que ela tem, que ela aprendeu na caminhada com Jesus, ela veio para o Projeto Coração e todo sábado. Naquela época a gente dava aula dentro da invasão, num barracão, sem piso, sem parede, sem banheiro. E ela ia todos os sábados e ficava das 8 ao meio-dia. Todos os sábados. E ali ela fazia um devocional divertido com as meninas para levar e alcançar as vidas das meninas, que também não tinham entendimento do Deus Pai. E ela fazia aquilo e era tão bom, né? E eu comecei a ser constrangida pelo Espírito Santo, né? Foi constrangendo e eu fui me aproximando da Karen. E um dia, tem muita conexão com a política também, essa parte. Um dia eu fui para Curitiba e o secretário de Estado falou para mim, vem aqui no meu gabinete. Eu nunca tinha entrado num gabinete, isso foi em 2019. Ele, vem aqui no meu gabinete, o deputado federal Sandro Alex. Fui lá, ele falou assim, pensei que eu ia falar, né? Porque uma pessoa que é falante, ela acha que ela foi convidada para falar e eu cheguei lá e ele falou, você está na rádio, você tem projeto social, você está isso, você aquilo, o governador vai te chamar para ser candidata a vereadora. Respirei, falei, meu Deus, não... É cilada do demônio. Não tenho certeza que não é para mim isso aqui. E então eu voltei e me aconselhei com a Karen. Falei, Karen, aconteceu isso, eu tô muito nervosa, eu acho que isso é mentira, que não tem nada a ver. E ela abriu a Bíblia e falou, Deus quer falar com você. E o inimigo já, ali no pensamento, tá vendo quando o inimigo vem querer tirar a bênção da gente? Isso! Mas era pra eu criar isso com a Karen, né? Então, firmar o vínculo, né? A Karen abriu a Bíblia e deu uma palavra para mim, né? Direcionada por Deus. E aquele momento foi um momento especial pra gente começar a caminhar junto. E eu comecei a caminhar, comecei a frequentar a Bola de Neve, assim, esporadicamente, né? Muito tímida. Em 2020 veio a campanha de vereadora e foi quando eu me batizei na igreja. Uau! Aí o céu abriu. Aí a minha visão, aí foi tirado. Tá vendo? Todas as amarras, foi tirado as vendas dos meus olhos. E eu realmente comecei a enxergar qual era o meu propósito. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu agradeço todos os dias. Eu sou apaixonada por Jesus. E eu amo a vida dos meus pastores. A Karen, o Sal, eu amo a minha igreja. Eu sou muito feliz lá. Lá eu me ajoelho, me jogo no chão, choro. Sou constrangida, peço perdão. Eu na vida, eu falo que eu vou abrir o ministério do choro na igreja. Porque, meu Deus, não tem como, né? Eu sou muito... Não tem como. Então, ali eu percebi, Deus foi só... Quanto mais eu me entreguei, quanto mais eu me entrego, mais Deus é bondoso.
quanto mais eu vi, quanto mais pessoas eu perdoei que me machucaram em relacionamentos, mais Deus trouxe prosperidade para minha vida em todas as áreas. Então, eu sou muito feliz com a minha caminhada. Eu não sou uma cristã machucada. Tem muitos cristãos machucados. Sim, eu comentei isso ontem com o pastor Nicolete, que na verdade eles não se direcionam primeiro como filhos, né? Aceitar o pai, eles querem receber bênção, né? Mas não se posicionam também. Assim como a gente recebe bênção, a gente tem as nossas dedicações a Deus, né? Os nossos princípios a serem cumpridos. Eu quero voltar esse olhar também a nós entendermos. Eu só comecei a entender sobre relacionamento, eu já vi isso vívido em você aqui, que está me tocando muito. Eu falei, Espírito Santo, o que a gente vai falar hoje sobre, né? Vamos voltar esse olhar para as mulheres. É que é tão abrangente o assunto sobre a mulher vulnerável. Então, eu já fiz uma conexão aqui, Deus tocou no meu coração. Vamos mostrar para as mulheres sobre o que é relacionamento. Então, quando a gente aprende sobre relacionamento, é com Deus. Quando a gente entende a nossa dedicação, nosso tempo com Deus e a forma como Ele retorna esse amor, esse tempo que a gente dedica, Ele tem um cuidado personalizado com a gente, né? E esse amor chega a nos constranger, por isso que a gente chora de derramar. Eu falo, o amor de Deus me constrange, porque eu vejo que Ele me cuida em cada detalhe. Então, eu acredito que as mulheres que sofrem com relacionamento hoje por não ter entendimento, que não só pela pessoa que está envolvida no relacionamento, mas por ela não saber o que ela quer, a mulher que ela é, o potencial que ela tem dentro dela e o que ela merece. Quando ela começa a se relacionar com Deus, ela vê o tamanho da grandiosidade que tem dentro dela e o que ela realmente merece. Você tem essa visão sobre o relacionamento? Sim, quando você entende a preciosidade que você é para Deus, você com certeza não aceita qualquer relacionamento. Porque quando você se entrega mesmo, Deus te dá tudo. É dele que vem e é para ele que volta. Então, quando o meu salário aumenta, eu aumento o dízimo, que é um tema difícil para os cristãos também. Muito. Né? Mas assim, tudo que vem dele volta para ele. Porque é dele, não é meu. Exato. Foi ele que me deu a polícia militar, foi ele que me deu o cargo na assessoria do governador, foi ele que me deu esse microfone, foi ele que me deu o convite de hoje, tudo ele. Eu não sou capaz. Eu não era capaz. Hoje eu treinei, né? Eu venho, depois que ele me deu os dons, eu aperfeiçoei. E eu tenho certeza disso que eu tô falando. Mas eu não escondi nenhum, não guardei nenhum dom. Aperfeiçoei todos e quero prosperar em todos. Mas, e isso faz eu ver que a gente consegue realmente, se dedicando a Deus, olhando para Deus como um pai amado, querido, que pega na mão da filhinha e que leva lá e que tira dos relacionamentos também, que salva a gente de relacionamentos, você passa a ser mais exigente e cuidadosa. Não basta ser exigente, porque assim, o nível de princesa que você é também tem que ser averiguado. Né? Com certeza. Porque muitas coisas por fora, bela viola, minha avó dizia, né? E por dentro, ai que tormento. Uau! Sábia, né? Sábia demais. Então, assim, por fora, eu acho que tá muito barato ser uma mulher linda. Porque é só pagar. Né? Uma lipo, uma rinoplastia, silicone, cabelo, unha, cílios. E por dentro? Como que a mulher tá? Como que essa mulher está? Ela tem honrado mesmo? Se ela é casada, ela tem honrado o marido dela? Ela tem cuidado do filho? Tem um relacionamento real com o filho? Ou é só na internet que esse relacionamento acontece? Só para os seguidores verem? Então, a mulher ela tem que ser... Não só a mulher, todas as pessoas, mas a mulher, que é para quem a gente fala hoje, né? Uhum. A mulher ela tem que ser muito genuína. Ela tem que ser verdadeira. Que quando tirar o cílio, a unha e o cabelo, vai sobrar mais um monte de virtudes nela. Né? Então, as mulheres elas têm que pensar, primeiro se curar, primeiro cuidar dela. Lógico, quando você consegue administrar a cura com aqui fora, fica melhor. Porque você se olha no espelho e fala, eu tô quase curada. Porque você tá vendo, né? Então, você olha e fala assim, eu tô linda e tô quase curada. Tô linda e tô quase curada. Então, eu sempre vejo isso. Para eu me curar...
Eu aprendi a ser vaidosa com a minha mãe. Então, eu nunca tive problema em me cuidar por fora. Mas eu tive muito problema para me cuidar por dentro. Nem sempre o que eu dizia era o que eu falava. Nem sempre o que eu dizia era o que eu fazia. Então, coerência. Exato. Amo essa palavra. Isso. Fazer e falar. Bem juntinho, bem pertinho. Eu gosto de uma frase assim, teoria na prática é outra. É, isso mesmo. Então, eu acho que isso, a gente se cuidar, é legal se cuidar por fora, é lindo, é tão bom ver uma mulher feliz, bem arrumada, né? Igual a gente hoje se vestiu aqui todas lindas, maravilhosas, né? Estamos. Mas e por dentro? Quando abre a boca, fala o quê? Mas não só lá no púlpito da igreja, tá? Quando abre a boca e fala com o filho, como que é? Com a amiga. Qual o conselho que você dá para sua amiga quando ela fala para você que ela vai trair o marido? E aí? Daí, qual que é o conselho? É os seus princípios ou você quer agradar? Isso. Entramos na questão que eu falei com o pastor também, validação e autenticidade. Você quer ser validado ou você quer ser autêntica? Porque para ser autêntico você tem que ter coragem. Mas foi difícil demais para mim. Foi. Nossa, abrir mão. Mas abrir mão daquilo que você estava regando. Sabe quando você percebe que você que estava regando? Isso mesmo. E aí você flui, assim, você avança 10 casinhas no joguinho do tabuleiro e você vê que só estava trazendo peso, né? Mas é difícil, né? Eu sempre falo. É difícil. Quando eu pensei no podcast, eu falei assim, eu quero levar os assuntos, mas de uma forma didática e que mostre exatamente o que a gente está falando agora, que somos pessoas reais, que estamos passando, isso é processual, porque é muito fácil eu comparar hoje o meu palco da minha vida com os bastidores das mulheres que estão buscando o processo que eu já passei. Isso. A gente passa provas todos os dias, né? Como que foi? Como você começou a ter a percepção de que precisava abrir mão das pessoas? Os nãos? Os nãos. Isso, os nãos. Como foi? Foi difícil. Porque o ego da gente manipula a gente, né? Então, assim, o ego dizia, diz sim, ninguém vai saber. Isso. E o Espírito Santo falava, diz não, você vai colher lá na frente. E eu tô toda arrepiada só de falar. Uau. E era isso, sabe? O não que custou um monte de... O não que iria abrir um monte de portas, mas eu não sabia qual era a porta. Então, chegou um dado momento em que eu tinha que dizer sim ou não. Sim ou não para os homens, sim ou não para os amigos, para as amigas, sim ou não para a família, sim ou não para a igreja, sim ou não para os princípios que Deus já deixou para a gente. E daí eu falei assim, bom, eu sempre fui muito corajosa. Falei, vai ser um não aqui que eu vou meter nesse negócio, vamos ver o que vai dar. Eu não tinha nada... Agora eu tenho um pouquinho, tô com medo de perder o quê? Eu volto a não ter nada. Tá tudo certo. Exato, essa é a mentalidade. Só que foi com o tempo, né? Eu tenho 41 anos. Não posso comparar a minha vida a uma moça de 20. Aos meus 20 eu fiz um monte de coisa que não era para ser feita, né? Então, quando eu falei assim, olha, chegou um dado momento, eu tinha um caminho para seguir, que as pessoas iriam me aplaudir, tinha um caminho para seguir, em que talvez eu iria colher alguma coisa, né? Vindo de Deus. Eu comecei a acreditar em Deus. Tinha começado a acreditar. E eu tinha o acompanhamento da minha pastora. Eu sou muito simples, muito direta. Eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha de nada. Eu postei isso hoje. Caramba, vergonha não paga boleto. Se a gente viver pela preocupação dos outros, a gente não conquista e não prospera com nada. Eu não tenho vergonha, assim, com as pessoas que eu tenho intimidade. Poucas pessoas têm acesso à minha intimidade. E eu deixo isso muito bem claro na minha vida. E a minha pastora é quem tem acesso à minha intimidade, porque eu confio nela e ela fez isso. Faz 4 anos que a gente caminha junto e ela só me provou que eu podia confiar nela. Nenhum dia eu desconfiei do que eu poderia depositar para ela da minha vida. Então, quando eu tinha dúvida, eu perguntava para ela. Isso é amiga de verdade. Isso é amiga. Que não só passa a mão na cabeça, que confronta. E daí eu chego, né, falar as coisas, contava. E ela falava assim, Sheila, a Bíblia diz isso. Ai, pastora, mas se eu ligar, né, dentro da influência política, mas se eu ligar para o deputado fulano, ele pode me ajudar. Mas a Bíblia diz isso. Ela falava isso para mim, eu falava, olha, verdade. E se eu tentar desse jeito, como ela está me falando? Eu confio nela. Porque quando você não confia em Deus, a sua cabeça fica funcionando, um monte de plano mirabolante para dar certo uma coisa. Quando você confia em Deus,
você também fica funcionando, porque Deus te deu uma cabeça para pensar, né? Você fica pensando. Só que você sabe que se der certo, ok, foi Deus, e se der errado, ok, também foi Deus. Então, o não foi vindo desse jeito. Quando eu conheci a palavra de Deus, que eu comecei a ver a minha experiência de vida também, 21 anos de policial militar, me fez descobrir quem é bom e quem é ruim. Né? Quando alguém está do meu lado porque me ama, me aceita, e quando alguém está do meu lado por interesse ou por algo, qualquer coisa, né? Que não seja genuíno e verdadeiro. Então, ali, eu comecei a identificar, e os nãos vieram com o conhecimento da palavra de Deus também, junto com a minha experiência de vida, né? Não sou nenhuma bobinha. Aprendi, troquei tiro, fiz um monte de coisa dentro da polícia militar. Então, isso foi me fazendo dizer não. Tive um tempo que eu fiquei muito sozinha. Eu e o Joaquim. Para eu poder me recompor de todas as feridas. Para eu poder sarar. E para sarar, a gente precisa realmente de um tempo com Deus. Só a gente e Deus. Isso me lembrou uma frase que Deus me entregou quando eu entrei nesse... Ó, gente, o negócio tá fervoroso aqui, hein? Me lembrou de uma frase quando eu passei pelo meu deserto. O deserto ensina a dependência da graça de Deus. Cara, isso é absurdo. Eu olho para você, eu tô me vendo contar a minha história. E é exatamente isso, porque quando a gente entende que precisamos buscar quem nós somos primeiro, aí depois a gente atribui as outras coisas. Como foi? Agora tô super curiosa. Essa tua entrega, que você entendeu essa dependência da graça de Deus, esse momento que você ficou só. Bom, eu não sabia que eu tinha um monte de feridas, né? Os meus pais foram embora do Paraná quando eu tinha 17 anos. A família toda foi embora e eu fiquei sozinha aqui. Então eu via, quando eu comecei a conhecer a Bíblia, eu via que a palavra, né? Sai da tua parentela. Falava, isso. Ok. Check. Esse eu entendi. Depois, quando eu comecei a... Foi assim, eu estava na Polícia Ambiental, eu tinha sido candidata a vereadora. Foi um processo até ser candidata a vereadora, foi um mover de Deus, eu fiz 971 votos. É muito voto. É muito voto. Para uma mulher, eu falo, porque as mulheres, elas ocupam hoje no Paraná apenas 20% das cadeiras, né? Na política. Então, para uma mulher fazer 971 votos sem ter sido candidata antes, é uma grande votação. Ainda mais você percebendo que pessoas com 200 votos a mais foram eleitas e que investiram dinheiro, muito mais dinheiro. Né? E a campanha política gira muito em torno dos recursos, das lideranças, quem está sendo pago, quem está trabalhando, quem não está. Então, depois da campanha de vereadora, eu fui para o meu deserto, né? Porque eu trabalhava na Polícia Ambiental e eu fui despejada da minha casa. Uau. Eu trabalhava na Polícia Ambiental e eu era policial ambiental e morava dentro do Parque Nacional. E o comandante, na época, sem me avisar, sem me comunicar e sem uma justificativa plausível, sem uma justificativa além da vontade dele, ele me transferiu. Às 18h05 eu fui transferida. Quando eu cheguei para deixar o serviço, foi um sargento lá, no horário de folga dele, para fazer meu memorando de apresentação, porque era às 20 horas e estava fora do expediente, era numa sexta-feira e eu não teria como me articular politicamente para permanecer na Polícia Ambiental e permanecer na casa. Mas eu sempre entendendo que Deus já tinha me falado que ali o período dentro do Parque Nacional estava encerrado. Deus já tinha me falado fazia 2 anos que eu iria sair dali. E eu pensava, eu vou me aposentar aqui. Vou me aposentar na Polícia Ambiental. Não quero sair daqui. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito triste, chorei, briguei, falei, né? Lógico, não de forma exposta, né? Nas redes sociais, nada, mas dentro do meu ciclo de amigos, né? Sim. E em seguida,
chegou uma ordem de desocupação da casa. E eu estava separada já do pai do Joaquim, e era só eu e o Joaquim que morava na casa. Mas eu fazia tudo certinho, cumpria minha escala, trabalhava, levava o Joaquim na escola, tudo normal, né? Nada de ruim. E quando eu voltei, quando eu recebi o documento que eu deveria sair da casa em 30 dias, eu falei, como que eu vou sair? Não tenho condições financeiras para alugar um lugar. Lá eu não pagava aluguel e eu tinha investido mais ou menos uns 30 mil reais na reforma da casa. Como que eu vou sair daqui? E daí, 30 dias passaram, eu não consegui sair da casa. E veio uma ordem de despejo com um possível pedido de prisão por desobediência, né? Porque era uma ordem do comandante. E eu recorri, pedi que ele me desse mais 90 dias para eu sair da casa. Porque a casa, ninguém iria ocupar, né, a casa. E ele negou, mas ele concedeu para outros policiais. E abriu um procedimento interno em que eu fui submetida a um procedimento, né, como se eu tivesse cometido um crime. Mas daí eu comprovei, né, ali no decorrer do processo, comprovei que era um período pandêmico, foi 2020, que era um período que eu sou mãe e que eu cuido sozinha do Joaquim, o pai dele mora em outra cidade, e que eu não tinha condições financeiras de sair antes, que eu não estava falando que eu não iria sair da casa, mas que eu não iria sair naquele período, que eu precisava de um pouco mais e que foi concedido a outros policiais um período maior. Então, não fui punida, mas aquele período me deixou muito triste. Porque eu falei, poxa, eu faço tudo certo. Por quê? Daí me mudei, fui morar em outro lugar e eu chorei muito. Esse período daí foi o período de deserto, eu e o Joaquim. Daí no dia que eu estava saindo lá do Parque Nacional, entrei assim, daí, porque sempre quando você faz mudança, fica uns negócios para trás, né? Daí eu fui lá, peguei, enchi meu carro do resto que sobrou, lá na casa, e eu sentei assim, o Joaquim estava sentado atrás, sentei assim na cadeira e... O Joaquim tinha 8 anos, 7. Daí o Joaquim colocou as mãos assim no meu ombro aqui. Falou, mãe, vai dar tudo certo. Uau! Eles sentem. Isso me lembrou um episódio da minha filha, uma vez que eu estava na casa da minha sogra e a gente morava uma do lado da outra, né? E aí eu fui pegar um prato de comida, porque eu era nova, não tinha noção, né, do que era ser mãe ainda e tal. E a minha filha no sofá. E aí a hora que eu tava entrando, o meu ex-marido olhou assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Você não faz mais parte da nossa família. Uhum. Eu falei, cara, é porque assim, eu não tô julgando ele. É quando a pessoa tá machucada, ela machuca, né? Uhum. Nós éramos muito imaturos e hoje eu só agradeço o que a gente passou. Mas nisso, a minha filha me olhou e falou, mãe, deixa o pai porque ele não sabe o que tá falando. Cara, os nossos filhos são nossos combustíveis. A herança do Senhor. Essa aí eu tenho certeza. O Joaquim é meu parceirão. Minha vida, meu tudo, meu... Ele, assim, ele tem uma presença, sabe? O Joaquim, ele era pequeno, tinha 5 anos, ele ia comigo para a comunidade para entregar a cesta básica, ele ia comigo no Projeto Coração. Então, o Joaquim, ele cresceu diferente das outras crianças. Ele cresceu acompanhando a mãe na rádio. Uma vez, a gente estava na rádio e a convidada da rádio, isso em 2019, a convidada da rádio era uma mulher que tinha um livro que falava sobre comportamentos de criança. E o Joaquim era terrível, E daí ele pegou e entrou no estúdio assim, correndo. Eu, não, filho, não, eu querendo ser fina, né? Não, filho, não faça assim que a mamãe não pode te atender agora. O auge. E daí ele pegou e a mulher usava uma bengala. Ele pegou a bengala assim. Fez... Todo mundo na sala. E ele pegou e atirou em todo mundo com aquela bengala. E a mulher olhou assim pra mim e falou assim, o teu filho, você já fez o exame dele pra ele ser hiperativo? Falei, não, ele é assim mesmo, bagunceiro. Toma meu livro aqui. Ela me deu o livro. Ela me deu o livro mesmo. Claro que ela me deu o livro. Ela viu desesperada, né? Querendo... Porque, assim, gente, crianças têm que levar a maternidade mais leve. É difícil. Eu só não dei banho de água mineral no Joaquim. O resto eu fiz tudo. Eu acordava às 4 da manhã para fazer o caldo com a carne especial, com a porcentagem de
carne, que eu ia cozinhar com a porcentagem de músculo que ia ter na carne, que não sei o quê. Para deixar tudo prontinho para ele, eu fazia e levei. E ele era intolerante à lactose. E eu levei isso até um bom tempo, sabe? Essa preocupação de ser mãe. E ele é super saudável por isso também, por conta da minha preocupação. Mas você tem que se divertir com a criança. Exato. Eu sou muito rígida. Eu sou muito rígida mesmo, eu sei. Minhas amigas sabem disso, eu sou rígida. Mas eu aprendi que tem um momento para você ser rígida. Tem um momento para você ser legal e ser divertida. E tem um momento para você dar o carinhozinho, o bebezinho da mamãe. Se a criança não tiver isso, você tem que ver o que a criança precisa. O Joaquim, ele não é com todas as pessoas, mas comigo ele ama o toque. Então, se ele tá perto de mim, ele quer ficar de mão dada, ele quer ficar perto. Ele vem, ele me dá um beijinho. E antes ele falava assim, mamãe, senta aqui comigo. Me dá um abraço. E eu, muito ocupada sempre, foi tratamentos também, tá, Pamela? E eu, muito ocupada sempre, eu não entendia por que ele fazia isso, porque a minha linguagem de amor não era toque. Então ele falava assim, mamãe, me dá um abraço. Atos de serviço, essa linguagem era? Mamãe, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Mamãe, me dá um abraço. Deu, abraçava. Né? E daí eu percebi, peraí, meu filho não tá feliz. Mas, gente, foi muito sofrimento até eu descobrir. Não pensa que foi Lembra assim, o Joaquim tem 10 anos, eu tenho 41 anos, eu tive o Joaquim aos 30. Então, assim, foi muito tempo para eu conhecer ele, para ele me conhecer. Mas eu acho que ele me conheceu antes do que eu conhecer ele. Porque ele me percebe muito mais. Ele me percebe na minha voz. O que foi, mamãe? Você falou assim. Filho, o que foi, mamãe? Por que você tá com essa cara? Então, ele percebe tudo. E daí, o Joaquim, eu percebi que era toque, né? A linguagem de amor dele, eu comecei a me dedicar a isso. E isso me ajudou também nos outros relacionamentos. Porque um relacionamento com um homem, geralmente, os homens têm... a linguagem de amor é toque, né? Então, isso me ajudou. Né? Ser tratada pelo meu filho, Deus me tratou através do Joaquim, para eu ser melhor. Para as outras pessoas também. E me tratou com as outras pessoas para eu ser melhor com o Joaquim. E é assim. E a vida com Deus é uma linda corrente. A vida com Deus, ela tem elos que liga a outros elos, a outros elos, a outros. Quando você entrega, você entende que não tem nenhuma folha que caia sem a permissão de Deus. Quando é não, é Deus. Quando é sim, é Deus. Quando é talvez, é hora de orar. Permanecer, Exatamente. Olhar, resistir. Eu falo assim, é uma guerra. Eu falo para as meninas. Para a Raíza, eu falo para a Mayara. Aqui é uma guerra. O inimigo, ele não tem férias. Deus também... O que acontece? Deus deixou tudo pronto. Ele só está esperando o nosso posicionamento. Por isso que ele deu livre-arbítrio. Falando nesse... Quando a gente voltou esse olhar para filhos, né? E relacionamento. Sim. Como você lidar, como seu filho reage ao seu relacionamento atual, como vocês lidam com isso, como foi a Sheila passando por esse processo. Porque é algo que eu vou ter que construir, né? Porque eu sou solteira, tenho uma moça de 12 anos que eu tenho que lidar com ela. Mãe, esses dias ela bem assim pra mim, mãe, dá pra sair eu, você e tal pessoa que é o menino que ela acha bonito ou algo do tipo, assim, né? Que ela acha que me engana. Não me engana, Ana Clara. Já passei essa fase, meu amor. E sim, eu falei, tá, é a hora que for eu, ela e a pessoa que eu for me relacionar. Porque já aconteceu isso algumas vezes, mas a Pamela era madura como mãe, não como mulher, sabe? Porque eu tive ela muito nova. Tive ela com 17. Nossa, muito nova. Muito. Mesmo. Eu casei com 15. Então eu não amadureci como mulher. Eu só amadureci como mãe. Eu tive entendimento que, cara, tem um ser que precisa de mim agora. Eu preciso lutar por ela. E é isso. E foquei o meu olhar pra mãe. Me esqueci de Pamela mulher. E aí também, sabe o que eu fiz? Quando eu me relacionava, eu virava a dona de casa. Eu não era mulher. Eu era mãe e dona de casa. Como que você concilia isso? Eu nunca fui mãe nem dona de casa de ninguém. Eu voltava pra esse aspecto, sabe? Não, é porque assim, como os meus pais foram embora,
para Rondônia, né? E eu fiquei aqui no Paraná sozinha. Então, eu fui muito moldada pela Polícia Militar do Paraná. Sempre trabalhei com muitos homens. E essa moldura foi me deixando cascuda. Né? Foi me deixando cascuda. Sempre analisando os perfis, né? Mas isso não me livrou de cair encelada, né? Tive relacionamentos que não foram bons para mim. Mas eu sempre me vi como uma mulher de valor. Sempre me vi como uma mulher de valor. Dava umas deslizadas, às vezes. Porque quando você não está firme com Deus, você dá deslizado, porque daí você depende do como você se vê. É tudo humano, é tudo da carne, né? É a força do teu braço. E a gente tem um braço bem fininho aqui, que não aguenta. Então, toda hora o mundo está falando para você. Tira a roupa. Põe um biquíni. Dá like. Põe isso. Põe mais boca. Põe mais cílios. Põe mais não sei o quê. Mostra o corpo. Isso dá like. E eu tive que ser muito mulher, assim. Antes de ser muito cristã, muito filha de Deus, eu tive que ser muito mulher para falar: peraí, tem alguma coisa errada. Esses relacionamentos aqui, eu tô num padrão. Tá todo mundo igual, né? Então, eu nunca virei a dona de casa. Nunca virei a dona de casa, nunca virei a mocinha inocente. Mas eu sempre aguentei até o último. Da violência com palavras, do relacionamento abusivo. Eu sempre aguentei até o último momento, porque eu sou resistente. E essa é a visão que eu tinha de mim. Eu aguento. Quer mostrar ser forte. Eu sou forte, mas na minha cabeça era sempre pra eu me vingar depois, tá, gente? Não era santa. Eu sempre pensava assim, ó, eu aguento. Um dia ele me paga. Pra dar o troco. Pra dar o troco. E eu fui suportando, né? Os relacionamentos que eram ruins, eu fui suportando, e eu não me comunicava. Eu não falava. Então, eu fingi que estava tudo bem. Porque minha mãe sempre fingiu que estava tudo bem. E eu repetia. Eu também fazia isso. E é isso, eu fui me relacionando assim. E chegou um momento que daí eu fiquei esse período, né? Me separei faz 4 anos. Fiquei esse período aí na análises de currículo. Os varões de Deus. Análise de currículo. Mas antes, a gente começou a criar... Isso entre as minhas amigas, a gente tem várias amigas solteiras, né? Então, a gente falava assim, a gente começou a pensar no currículo para cada uma, né? E a gente começou a analisar, né? Como que seria? Como que seria? Isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira nossa. Mas como seria? E, na verdade, a gente é muito moldada. A gente repete muito padrões de comportamento. Eu vejo isso por experiência. Eu nunca estudei essa área, gente. Mas eu vejo por experiência. De repetição. Minhas amigas, a vizinha que eu vejo, as mulheres que eu conheço. Eu palestrei para mais de 1000 mulheres já. Palestrei no Paraguai, palestrei aqui, palestrei em Cascavel. No Paraná, palestrei em vários lugares. Então, assim, toda vez que eu palestro, é isso que eu vejo. Padrão de comportamento das mulheres. E daí eu vi que eu tinha um padrão, né? Um padrão, e que eu sempre buscava isso. Então, eu fui tratada nesses 4 anos. Deus me tratou. E eu tive uma amiga em Cascavel, a Gica, que um dia eu fui lá e ela falou assim: Sheila, é o seguinte, teu filho é uma lança. A ponta da lança tem que estar sempre para cima. Em todos os seus relacionamentos. A ponta da lança não pode estar para baixo. Então, eu entendi assim, que se eu entrar num relacionamento e o relacionamento leva o meu filho para cima, esse relacionamento é o certo. Ótimo! Gente, pega isso, por favor. Vamos fazer uns 37 cortes sobre isso. Muito bom. Então, se você tiver um relacionamento em que o teu filho, nós que somos mães, a gente tem que olhar para o filho, gente. Não tem como deixar na caixinha nossa bagagem, não tem? Não tem. Meu filho não vai morar com o pai dele. Ele vai morar comigo. Então, se eu me casar, quem casar comigo vai ter que saber disso. Que você traz algo. Que eu trago algo valioso, um tesouro, que Deus, herança do Senhor, que na minha mão é como a mão de um arqueiro, que com uma flecha eu vou lançar mais alto. Tudo que está na Bíblia. E eu acredito nisso.
Então, a minha amiga falou isso e eu falei, olha, isso é um primeiro ponto para eu pensar num relacionamento novo. E foi indo, né? E daí não quero falar muito detalhado, mas nesses 4 anos eu fui tratada. Eu fui tratada, gente. Muito tratada. Muito bem tratada. É, muito tratada. E daí mas eu fui me conhecendo mais também. Fui vendo o que eu gosto. Qual perfume eu gosto de verdade? Porque muitas mulheres, eles entram num relacionamento querendo agradar o outro, né? Sim. E daí ela muda o perfume, ela muda o cabelo, ela muda a roupa, ela muda a casa. Eu mudava a cor do esmalte. Você não tá entendendo, amada. Eu mudava a cor do esmalte, gente. A forma como eu falava. A pessoa te conheceu pela sua singularidade, aponta isso como qualidade pra você. Claro, se você tá obstinada a fazer um relacionamento crescer e melhorar, você pode sim melhorar, mas não se anular. A pessoa me anulava de todas as formas. Mas era sobre você, né? Muito. A autorresponsabilidade. Porque aquilo só acontece comigo porque eu permito. Porque eu não sabia quem eu era. É isso. Daí, eu lembro um namorado que eu tive que ele falou assim, por que você não corta seu cabelo bem curtinho? Ah. Eu sempre tive o cabelo comprido, gente. Desde os meus 12 anos eu tenho cabelão. Por que você não corta o cabelo bem curtinho? Falei, vou cortar. Adorei a ideia. Nunca mais falei com ele. Uau. Pega essa dica. Sabe por quê? Porque a pessoa fez isso só pra me provar. Tipo assim, só pra ver se eu iria ser obediente o suficiente. Né? Então, não é assim. Eu vou fazer coisas. Eu amo. As minhas amigas sabem. A Raíza tá aqui, tem convivido comigo. Eu amo ver todo mundo bem perto de mim. Mas não põe a arma na minha cabeça. Não me obriga a fazer nada sem eu querer. Não vem me enforcando, me deixando sem ar. Deixa eu que do meu jeitinho eu vou indo, sabe? Eu vou com cuidado, vou ali com o pé no freio. Esse é o meu jeito. Vou analisando, vou deixando chegar perto. E é assim que eu sou. Ganhando abertura, espaço. É assim que eu sou e eu gosto de ser assim, porque isso me defende. Eu sei da responsabilidade que eu tenho com tantas mulheres e meninas e famílias e pessoas que confiam em mim. E eu não posso recepcionar pessoas que me tirem do centro da vontade de Deus. Então, assim, ó, abaixo de mim tem muitas pessoas que dependem de mim. Porque quando eu chamo o time, o nosso time, vem todo mundo. Então, se eu me ferrar, eu ferro todo mundo. Olha só, você tem que ter responsabilidade disso. Então, não é só o Joaquim. São as famílias que eu cuido. Projeto Coração. O trabalho como assessora do governador. A Polícia Militar. O Colégio da Polícia Militar, que onde eu tenho um monte de alunos que me respeitam, que gostam de mim. Os 28.900 seguidores que estão ali todos os dias buscando um conteúdo de verdade nas redes sociais. Exatamente. Sobre a minha vida, sobre a verdade, sobre as coisas que eu falo, sobre política, sobre ação social. Então, assim, é muita responsabilidade. A gente não tá brincando de casinha de boneca mais. A gente tem um posicionamento, um lugar no mundo. A gente assumiu a governança da nossa vida, né? Isso. Então, Isso eu falo que é o ponto que a gente chegou a entender 3 pilares que o Senhor me mostrou muito forte. Maturidade, lealdade e integridade. Isso é uma escolha, não é dom e não é nem sentimento. Você tem que escolher ser isso, porque, caramba, é difícil você trazer equilíbrio sobre essas 3 coisas, mas ao ponto que você sabe que não negocia mais nada que te abale ou que te atrase, você só vai pra frente. A lealdade e a gratidão é uma coisa muito forte pra mim. Assim, eu consigo ver de longe quem vai me trair, sabe? Então, eu já deixo lá. Ele acha que tá perto, mas tá longe. Ele acha que tá perto, tá sendo enganado. Agora tá tentando me enganar. Então, eu consigo ver isso. É um dom de Deus, né? Consigo ver várias coisas. Eu tenho dons, eu tenho o dom da comunicação, eu tenho dons discernimento. Então, e a minha vida vai sendo pautada nisso, né? Eu confio no que Deus me deu. Eu confio na herança que Deus deixou para mim, nos dons que Ele me presenteou. E prospero em cima desses dons. E é o que eu levo a minha vida e é o meu maior tesouro, sabe? E eu amo estar perto das minhas amigas, dos meus amigos. Eu amo
tá perto do meu filho e ver ele me olhando com admiração. Eu amo servir as pessoas e da mesma forma eu sou servida tantas vezes, sabe? Eu acho incrível quando eu tô num dia tranquilo e chega um presente para mim, sabe? Muitas pessoas me presenteiam, muitas pessoas gostam me convidam e me dão de presente convites e me mandam coisas para mim e eu adoro isso, porque assim você não tá atrás disso. Mas as pessoas sentem vontade Exato. em fazer por você porque vê você fazendo por outras pessoas. Vira uma corrente. E Deus vai movendo isso, é lindo, né? É gostoso demais. E eu, assim, eu sou muito mão aberta, né? Então, tudo que a gente fazia no Projeto Coração no começo era tudo custeado por mim e pelas minhas amigas. Então, a gente gastava o que não tinha no Projeto Coração, na cesta básica e tudo mais. E hoje a gente tem algumas doações para o Projeto Coração, para ele sobreviver. E a gente tem vários projetos que ainda estão por vir dentro de arte, cultura, que é o que eu acho que move o sentimento das pessoas, a arte, a cultura, a herança que a gente pode deixar para a cidade, o legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Eu sempre pensei em não envergonhar meu pai terreno, né? O Cláudio, meu papaizinho querido, que eu amo. Me dá muito exemplo de vida, de força, de garra, de honestidade, de posicionamento. E eu sempre, a minha vida inteira, eu tentei não desapontá-lo. Ele e minha mãe. Minha mãe faleceu faz 1 ano. E a minha mãe era uma mulher, assim, simples. Estudou até a 3ª série. Falava pouco. Mas ela, quando ela falava, ela falou assim para mim muitas vezes: por onde for, deixa a saudade. E o dia que eu me despedi do Colégio da Polícia Militar, antes de ir para a assessoria do governador, eu vi que eu deixei saudade. Criança chorando, pais me mandando mensagem, as crianças chorando, me abraçando, me derrubando no meio do pátio. Isso que vale a pena. É isso. É isso que vale a pena. É exatamente o que minha mãe falou. Que você vai deixar no coração das pessoas. E ela falava e eu pensava, E daí eu comecei a entender, quando eu fiquei adulta e comecei a entender o que ela estava falando, era isso. Ela me chamava de Baiana, né? Baiana, por onde for, deixe saudade. E ela falava brava, e ela sempre falava assim, em algum momento que eu tinha feito alguma coisa que ela não gostava, né? Então, mas era assim, a minha vida, é que eu olho para a minha vida como algo positivo. Eu poderia olhar como algo negativo. Sofri abuso na minha infância, eu sofri abusos dentro da polícia militar. Gente, abuso não é só abuso sexual, tá? Tem vários tipos de abuso que você pode sofrer. E que muitas vezes você nem percebe. A pessoa, ela molda tanto você dentro da ambiência dela e daquilo que ela quer fazer num discurso distorcido, que você vira uma vítima sendo manipulada e não percebe. É uma cadeia sem cela. Exato. Uma prisão sem cela, né? Sem estar trancado. É você agarrada num cacto e o pessoal falando desce e você chorando, não querendo descer. Tá doendo e tá ali. Exato. E eu vejo a minha vida assim como algo positivo. Me ensinou muito. E eu gosto de transbordar na vida das pessoas. Tudo que eu tenho, eu derrubo. Vai, pega você também. Vem, vamos junto. Ai, mas eu não sei se eu consigo. Consegue. É uma guerra, uma batalha. Vamos lá. A gente consegue, a gente tem força. Na política, o que acontece na política? Muitas pessoas, mulheres e homens, pegam lá o tesourinho deles e não, esses votos são só meus. Né? Igual aquele filme do Anel lá. Né? Pensamento medíocre. Isso. Eu não. Se eu tenho isso aqui, vamos encher mais. Quem mais quer tomar nessa caneca aqui? Bora lá. Transbordar. Porque o que é meu é de Deus, veio de Deus. Então, se Deus nunca vai deixar... Eu sou fonte inesgotável. Daqui nunca vai secar. Pode pegar, vem, você quer o quê? Você quer um acesso ao governador? Você quer o quê? Você quer fazer parte de uma campanha política? Você quer ser vereadora também? Você quer ser deputada? Você quer ser governadora do Paraná? Vamos lá, vamos construir esse sonho. Mas e você? Não quer ser também? Eu quero, mas Deus vai me dar no meu momento. E daí eu lembro daquela passagem de quando Jesus estava indo visitar Lázaro, que Lázaro já tinha morrido, e o homem para, né, no meio da ida, o pai, falando que a filha tinha morrido.
Deus para, e Jesus para atender aquela família, para depois ver Lázaro. E todo mundo achou que ele estava atrasado para Lázaro. Momento certo. O momento certo. Eclesiastes 3, tem tempo certo para tudo debaixo dos céus. Isso. E eu não tenho medo nenhum. Das pessoas, mas você foi para candidatura, para vereadora, não foi eleita, foi para deputada, não foi eleita. Gente, eu era frentista. E hoje eu sou assessora do governador, policial militar há 21 anos, palestrante internacional, presidente de uma ONG, sou mãe, tenho 4.732 votos, sou suplente deputada estadual, sou suplente vereadora de uma das cidades mais importantes do Paraná, que é Foz do Iguaçu, com 971 votos. Tenho respeito da maior autoridade do estado, que é o governador Ratinho Júnior. Tenho respeito da Sandra Duda, que é presidente do PSD no Paraná, da ala feminina. Tenho respeito de tantas pessoas. Então, assim, do nada eu já estou aqui. E eu tenho tanto para viver ainda. Tenho tantas coisas para viver. Deus tem tanto para me dar. Eu tenho tanto para transbordar na vida das pessoas. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Tenho certeza. E que comigo, onde eu for, eu vou levar um pedaço do evangelho. Eu não tenho vergonha de ser crente. Eu também crente. Não é uma delícia, é muito gostoso. O povo fala assim, mas você não vai fazer. Você sabe que eu sou crente, né? Exatamente. E o povo já virou piada, né? Porque é engraçado, mas é a verdade. Poxa, vamos honrar quem... A gente sabe de onde Deus nos tirou. A gente sabe muito bem. Eu falo, caramba, olha aqui, eu sei muito bem de onde Deus me tirou. Quer ir? Vai em paz. Eu não faço mais parte disso. Vai, pode ir à vontade. E eu sou bem... O Joaquim fala bem assim. Falou pro meu namorado, né? Falou assim, é o seguinte, você vai achar estranho minha mãe lá na igreja, que uma hora você olha, ela tá com a mão pra cima chorando. Outra hora você olha, ela tá no chão. Outra hora você olha, ela tá rindo. Outra hora você olha, ela tá cantando. Então, assim, não liga, tá? Eu falei, meu Deus, é isso mesmo, falei, é verdade. É isso, gente, é vivendo. Esses dias, inclusive, eu falei sobre isso, sabe de que forma? As pessoas colocam lá, melhores amigos, Instagram, Stories, e o que quer mostrar pro mundo. É assim que eu vejo que as pessoas tratam Deus hoje. Trata Deus lá no íntimo, porque é a verdadeira pessoa, porque daí se derrama pra Deus, porque vai lá e pede ajuda pra Deus. Aí em público... Não fala nem da própria fé. Dá nem bom dia. Não agradece a Deus, sabe? Dá nem bom dia pra Jesus, né? Ser humano, trata Deus à altura do que ele faz na sua vida, né? Porque ele colocou o filho dele para nos honrar em público. Então, faça de tal forma. Caramba, eu falo, gente, se deixar eu faço meus stories só agradecendo a Deus. E é sobre isso, porque a gente tem que ter entendimento do que Deus é na nossa vida. Isso. Em 2021 eu fiz um propósito com Deus. Falei assim, por um ano eu vou postar a palavra de Deus todos os dias. E postei, né? Um versículo, eu escolhia lá um versículo, eu lia tanto. E foi 2021, em 2022 eu continuei. Em 2023 eu tô lá também. Não todo dia, mais que meu propósito já foi cumprido. E não pedi nada em troca para Deus, não. Tá, gente? É por gratidão. É por gratidão que eu fiz. É isso. E em 2023, continuo aqui fazendo do mesmo jeito, mais forte, ainda com mais certeza, porque antes eu nem tinha tanta certeza do que eu estava fazendo. Então, esse ano é um ano assim que Deus tem derramado muito na minha vida. Né? Ele tem falado assim comigo, né? Filhinha, parabéns. É gostoso sentir verdade. Você foi demais. Tá aqui, que você me pediu. E Deus é perfeito. Ele entrega do jeito que você pedir. Perfeito e fiel. Peça bem certinho. Objetividade e clareza. Tá? Tem que ter objetividade e clareza. Deus gosta de objetividade e clareza. Não tem que ser morno. Ou é quente ou é frio. Mas, seguinte, tem gente que pensa que assim, recebeu a bênção, independente da área. Obrigada, e acabou ali. Não, gente, esse é o processo. Até a gente estar com Jesus no céu, que eu vou pro céu, você vai? Certeza. Até a gente estar com Jesus é ainda o caminho. Mas eu tinha promessas de me casar. Casei. Ainda é o caminho. Eu tinha promessa de ser deputada do Estado. Você vai ser deputada e ainda é o processo.
Ah, eu tinha promessas de governo. Você vai governar, independente da área, e ainda é o processo. Não acabou. É um dos princípios. Nós somos mordomos das coisas de Deus aqui na Terra, né? Um dos princípios. Tudo que a gente tem, como você já colocou bem claro aqui, pra gente ter entendimento, tudo que nós temos é de Deus. Então aqui a gente só tá cuidando. Como a gente tá cuidando? Entra naquela questão, você não é fiel no pouco, como é que você vai merecer o muito? A gente tá aqui só pra cuidar e governar e exalar o reino dele, né? Ai, deixa eu te contar uma coisa. Que quando eu comecei na política, então eu ia nos eventos e daí as pessoas pensavam, quem é essa moça aí, né? Daí eu... E muitas vezes, quando eu entrei na polícia, muitas vezes eu não gostava da minha aparência. Eu achava que me atrapalhava. Por quê? Porque tinha as policiais femininas mais antigas do que eu que não gostavam de mim. Porque eu era bonita. Que não gostavam de mim porque eu era mais jovem também. E eu prometi pra mim, assim, que eu nunca iria tratar outras mulheres como aquelas mulheres me tratavam. Mas eu falei isso aí, assim, de boca pra fora. Eu nunca achei que eu ia chegar hoje e palestrar para 300, 400 mulheres em uma palestra. Nunca. Todo mundo ia estar lá para me ouvir. Mas eu fiz isso. Então, a aparência que Deus deu pra gente, quando a gente nasceu saudável, né? Tô falando de pessoas saudáveis. Nasceu saudável, nasceu lá com seu cabelinho preto, seu olhinho preto, né? Daquele jeito. E você foi crescendo e você foi cuidando do que Deus te deu. Que foi teu corpo, tua aparência, né? E uma forma de mostrar gratidão pela saúde e pela aparência e pelo corpo é você manter esse corpo saudável, cuidado, para que você possa desenvolver as atividades que Deus tem para você aqui na Terra. Perfeito! Conexão absurda. E é isso. Então, eu não gostava muito, eu me achava bonita. Né? Na adolescência, eu me achava feia, né? Porque eu achava minha boca muito grande, meu nariz muito grande, meu cabelo muito grande. Era tudo, parecia que eu era um palito com boca e nariz. Era assim que eu me sentia. Mas depois eu comecei a me achar bonita e daí eu olhava e falava assim, mas achava que atrapalhava, né? Falava assim, poxa, minha aparência que atrapalhou. É a roupa, é não sei o que, deu me julgava. E quando eu iniciei na política, eu vi assim, que você tem que ter duas coisas, mulher. Você tem que se cuidar da sua aparência. Porque as pessoas, antes de te conhecerem, elas vão te olhar e te ver. E 2, cuidar do seu conteúdo. Porque depois de te olhar e te ver, você vai abrir a boca para falar. E você tem que falar com autoridade e coerência. Então, eu já estava preparada para falar bem, dentro do que eu conhecia. E eu comecei a me posicionar também como alguém que fazia parte da política. Porque eu já tinha sido convidada para fazer parte. Então, eu me posicionei com uma roupa adequada, me vestindo de forma adequada, dentro do ambiente adequado e falando coisas coerentes, mostrando que eu faço e eu falo. Eu falo e eu faço. E é assim. Então, a aparência da gente, para as mulheres aí, mas é futilidade. Não é futilidade. Não mesmo. É gratidão. Além de gratidão, é cuidado. Porque quando você se ama, como que você vai cuidar de uma empresa se você não cuida nem de você? E eu sei que tem gente que consegue cuidar de uma empresa bem e não cuidar de si. Mas uma hora isso vai dar ruim. Então, assim, cuide de você. Mulherada, lava o cabelo. Né? Não precisa andar maquiada todo dia, mas se você vende maquiagem, anda maquiada todos os dias. Qual que é o teu produto que você está vendendo? Apresente ele em você. Né? Eu entrevistei a Aline Mesário outro dia lá no programa Elas com Sheila Mello, que é o programa que eu tenho na rádio. E ela foi linda, com uma roupa linda, assim, atual, da marca dela, Aline Mesário Brand. E ela traduziu. Ela é dona de uma marca, de várias lojas, e ela foi vestida impecavelmente para o ambiente. Né? Não era um vestido de paetê, porque não era conveniente para o ambiente, mas era um conjunto lindo. Uma bomber linda, assim, uma jaqueta linda. Então, é isso. É você se vestir adequadamente, é importante. É você... tem que ter investimento, tá? Gasta. Se vestir bem, gasta. Mulher é um bicho caro. A unha é caro, o cabelo é caro, o sorriso é caro. Mas eu sempre
tentei fazer dentro do que eu podia. Né? Tem gente que nem repete roupa. Ô, Pamela, eu repito muita roupa. Graças a Deus eu também. Eu repito porque, assim, eu tô na internet todos os dias, tô no Instagram todos os dias, eu falo lá, todo dia tem foto, e não tem como eu não repetir roupa. Somos mulheres reais mostrando o nosso caminho, o nosso processo. A não ser que alguém queira me patrocinar e mandar um conjunto de roupa todos os dias. Estamos aí. Tô aqui. Você já tá sendo patrocinado. Glória a Deus. Não vem não. Tô aí na fila. Recebo as bênçãos. Meu amor, muito obrigada por tudo que você derramou aqui, por esse momento de extrema qualidade. Eu amei essa conexão, amei tudo que a gente trouxe para as mulheres. É só o começo, eu já quero marcar mais uns 10 encontros aqui, viu? Deixa para as mulheres uma última mensagem que você carrega com você. Amei, Pamela. Muito obrigada. Que maravilhosa que você é. Que Deus derrame muito, muito, muito mais sobre a sua vida, sobre esse estúdio, sobre as pessoas, sobre a Raíza. Te amo, Raíza. Você é bênção na minha vida. E para as mulheres, seja você, seja fiel, seja correta, seja linda e perfumada, como Deus deixou você. E acredite no que você tem no seu coração, que lá no fundinho Deus já falou com você quem você é e para que você está aqui na Terra. Então, escuta a voz dele. Tira as carroças vazias passando e fazendo barulho, escuta a voz dele, se conecte com Deus, que esse é o único caminho. E para chegar a Deus, Jesus é o caminho correto e é o único que leva a ele. Amém. Obrigada, pessoal. Mais um tempo de qualidade. Cast é o auge, Deus é mais. Um beijo.